Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. É, Hoje eu vou estar falando como se faz para poder conseguir atualizar, no caso, uma troca de placa na sua impressora 3D ou uma mera atualização de firmware do Marlin, né? No meu caso, estou fazendo upgrade de uma Flying Bear P905. É uma impressora que eu estou basicamente aproveitando a estrutura dela metálica, né? Porque o restante tudo foi modificado. Vou colocar aqui a imagem dela para poder vocês verem qual impressora é. No caso seria essa daqui, né? É exatamente essa. E o suporte dela encaixa exatamente como ela foi feita para MKS GNL. Ela serve para poder encaixar também quase que o hot plug a MKS, desculpa, a SKR 1.3 da Big Tree Tech. Então, basicamente, eu estou fazendo o upgrade, né? Olhando aqui, acho que tem uma foto das duas placas. Temos aqui as duas placas. Essa aqui, na verdade, é a MKS 1. A MKS GIN 1.4. Eu estava usando ela, mas ela e a GIN são muito similares. O layout dela é basicamente o mesmo, né? A sequência dos motores também é a mesma coisa. A diferença que tem, né, são nesses conectores aqui, né? Que eles definem, você pode usar os drivers da Trinamic, que é o TMC 2208, 2130, que eles são basicamente SPI ou WART, né? Como configurar essa placa para trabalhar com esses steppers eu vou fazer no próximo vídeo, ok? Mas nesse vídeo eu estou fazendo o vídeo como atualizar dessa placa para essa placa usando o Marlin. Basicamente as ferramentas que eu uso, desculpa, as plataformas que eu uso basicamente é a Visual Studio Code, né, com o Platform I/O. Você pode usar também o Atom, se você quiser. Não, ou a plataforma que você achar mais adequada, né? O procedimento é muito similar. Bom, vamos lá. Basicamente eu tenho aqui a firmware da minha impressora, né, que é a P905, que é a que eu estava usando, com todas as configurações customizadas. E o que eu vou fazer agora é dar download da última versão aqui do Marlin. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui, eu gosto de ir direto no site do GitHub, né? Às vezes o front page não está atualizado com a última versão. Então, o que, que eu faço? Eu seleciono aqui o branch que eu quero, no caso é o Marlin 2.0, né? E eu venho aqui, clone or download. Eu dou download do zip. Bom, dando download do zip, eu vou abrir o arquivo e aqui eu tô com Marlin 2.x. Vou jogar ele aqui para minha área de trabalho para ficar mais fácil de trabalhar. Vou aguardar um pouquinho. Ah, e um outro detalhe, eu não atualizei essa máquina ainda para o Windows 10, porque o Windows 7 ainda trabalha melhor com vários drivers de várias placas controladoras aí, vários micros aí. Então, para mim ainda não compensa. Essa máquina usa exclusivamente para isso. Bom, perfeito. Extrair aqui o Marlin. Eu vou abrir aqui o meu plataforma I/O. Vou abrir o meu Marlin novo. É importante, antes de mais nada, se eu não tiver com plataforma I/O instalado, eu venho aqui, procuro aqui nessa lista aqui, escrevo aqui Platform I/O IDE e instalo ela, ok? Bom, voltando para cá, é sempre importante antes de você começar qualquer projeto, você, no caso, abre o projeto, né? O meu caso ele está aqui no desktop, Marlin 2.0x. Eu vou abrir ele, Open. Abrindo o meu projeto, eu vou ter aqui no menu lateral toda a estrutura de árvore do projeto.
Aqui ele tá avisando que o meu plataforma IO não, meu VS Code acabou de ser atualizado, né? Eu tenho que dar um reload. Ok, sem problemas, eu dou um reload. Bom, continuando aqui, logo depois que eu abri o meu projeto, é importante eu vir até aqui no plataforma.io, clicar em Updates, né? E clicar em Update All. Isso vai atualizar todas as bibliotecas, inclusive as que estão dentro do meu projeto. Aguardem um pouco, todas estão atualizadas, perfeito. Então eu vou aqui novamente no meu projeto. Bom, primeira coisa que eu preciso saber: a minha plataforma mudou. Eu não estou trabalhando mais no Mega 2560, que é a plataforma do caso da MKS Gen L e da Gen 1.4. Eu estou trabalhando com outra plataforma. Eu vou descer aqui. No caso, a plataforma do... Se eu tiver dúvida, vamos supor, eu não sei qual que é a plataforma que eu vou trabalhar com a minha SKR. Então aqui é SKR 1.3 chipset. Aí eu vou saber qual que é. Bom, aqui no caso, eu pego qualquer imagem. Eu acho que aí fica mais fácil eu pegar uma imagem, né? Procurar alguma com resolução legal do meu chipset. Aqui, ó, LPC 1768. Beleza. O que eu vou fazer? Dou um Ctrl F aqui. LPC 1768. Que por um acaso é esse que está aqui em cima. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou vir aqui em cima no meu environment. E vou marcar esse cara aqui. Perfeito. Feito isso, vou salvar para ter certeza que já foi modificado. O que eu vou fazer agora é as primeiras edições no meu Marlin. Basicamente, qual que é a diferença? A diferença que eu tenho daquela placa para essa, no caso essa eu tenho que habilitar os dois seriais. Na placa do Arduino, que é baseada no Arduino, né, que é a MKS, a Gen, eu só tenho uma porta serial, então só fica essa habilitada. No caso da SKR, eu tenho duas portas seriais. Então eu vou habilitar essa daqui também. Agora, para poder eu conseguir colocar a minha placa aqui, porque aqui está colocando como se tivesse uma ramps normal, aquela que vai plugada no Arduino. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no caso, no meu source, eu vou procurar aqui no meu core, tem boards, né, na verdade, .h. E aqui na boards, eu tenho todas as placas que são compatíveis com o Marlin da versão que eu acabei de abaixar. Então eu vou no Ctrl F novamente. Aqui, SKR, fica mais fácil para achar. A minha, no caso, é SKR 1.3. Vou copiar aqui. E vou vir aqui no meu configuration.h e vou colar aqui. Beleza. Por enquanto, a única coisa que eu fiz foi configurar a minha base da firmware para ser compatível com a placa que eu estou usando. Por enquanto, não fiz nenhuma configuração customizada. Feito isso, eu vou dar um build para poder ter ideia se alguma coisa sair errado. Eu vou subir aqui minha tela de verbose, né? No caso, minha tela de terminal, que ela está mostrando tudo que está sendo usado para poder fazer a compilação do meu projeto, que no caso é a firmware da minha placa. Esse processo demora um pouco. Enquanto ocorre essa compilação, vou ganhar um pouquinho de tempo e vou abrir dois arquivos. Eu vou voltar aqui no meu desktop e vou abrir aqui a minha versão do Marlin antiga que eu quero configurar.
Detalhe, eu só vou mexer nesses dois arquivinhos. Então eu não vou abrir o projeto inteiro, vou abrir só o arquivo que eu vou comparar. Eu vou começar pelo configuration.h. Legal. Então, o que acontece? Eu estou com ele aqui e eu estou com ele o que eu quero modificar aqui. Quando eu abro ele, eu estou pegando aqui todas as configurações da minha placa anterior. Nota uma coisa, que todas as configurações que eu faço de modificação, eu coloco um comentário com o meu nome ou algum logo, no caso C3D por causa da Create 3D, que aí é a nossa empresa, né? Então vamos lá. Olhando aqui, eu tenho uma coisa que é a Machine Code, que é esse cara aqui. Vamos descer um pouquinho. Aqui. O que acontece? Eu tenho a minha Machine UUID. Eu preciso desse... Se caso isso daqui tiver zerado, que é o caso da minha configuração original, que ela vem zerado, o que eu vou fazer? Na atualização você pode copiar esse arquivo não, esse texto aqui, e colar aqui. Desculpa. Ou você pode vir aqui, dar um shift click, ou melhor, um ctrl click, abre no navegador. Aí você pode vir aqui, ele gerou uma UUID para você. Você clica em copiar, aí você pode voltar aqui no VS Code e clicar em colar aqui, ok? No meu caso, como eu já tenho a minha Machine ID, minha UUID, eu vou simplesmente copiar daqui, certo? E vou colar aqui. Eu vou aguardar só terminar a compilação, que já está no final. Não houve nenhum erro aparentemente, né? Esses warnings às vezes são normais. Basicamente algum item ou outro que não foi habilitado na firmware. Então eles aparecem mesmo, isso é normal. Tá terminando agora, está arquivando todas as modificações e criando o binário para dar upload no caso. Mas como eu não estou com a placa conectada, ele não vai dar upload. Bom, próxima parte que eu vou comentar também, é sempre legal você colocar o modelo da sua placa ou da sua máquina, a firmware que você está trabalhando e qual placa você está trabalhando. Para toda vez que você for mexer na sua impressora 3D, você saber de que firmware você está partindo. Não é uma boa prática você deixar isso aqui sempre em branco, né? Tem muitas pessoas que deixam em branco. Eu pessoalmente não recomendo. Então, vamos lá. Ele ainda está compilando. Bom, o que dá para poder falar dessa parte? Um outro item que passou reto. Eu sempre uso o baud rate em 115/200. Por quê? Depois de inúmeros testes que eu fiz, tanto usando o Octoprint, isso eu vou mostrar num outro vídeo, né? Tanto no Octoprint como no qualquer outro programa como o Repetier Host, eu percebi uma estabilidade um pouco maior em você usar o baud rate nessa velocidade. O padrão da máquina seria 250 mil. Porém, eu nunca consegui, não sei se por qualidade dos cabos ou por ambiente ruidoso, coisa do tipo, eu nunca consegui fazer com que ele rodasse dessa maneira sem eu ter 100% zero erros. Tudo bem, eu comecei a mexer com isso quando eu mexia com a Ramps. Eu subi para MKS e mantive isso aqui. Os problemas que eu tive foi na antiga Ramps, então não sei se eles ainda se aplicam. Mas eu mantive essa velocidade, por não ter nenhum problema de fato. Agora, o próximo passo que eu vou fazer, ainda está compilando. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo que eu tenho do meu Marlin antigo, que está atual na minha impressora. O que eu vou fazer? Eu vou criar select for compare. E eu vou chegar aqui no meu arquivo configuration.h, eu vou colocar aqui, ó, compare with selected. Aí eu vou ter o quê? As duas telas. Quem já está acostumado com Comparity vai perceber que
é muito semelhante. Porém, não tem aqueles cliquezinhos aqui do lado, aqueles pontinhos que você consegue jogar daqui para cá. Você vai ter que digitar de fato. Se você não tiver o Compare-it, mesma coisa. Você vem aqui no teu Extensions, digita aqui na tua caixa, digita Compare-it. E instala. No caso, o meu precisava ser atualizado, né? Por isso que ele apareceu para poder instalar. Porém, eu não vou fazer isso agora, não vou atualizar ele agora, mas a extensão que eu estou usando aqui é o Compare-it. Bom, voltando aqui no Plataforma I/O, ele ainda está fazendo aqui a build, né? Então eu vou começar aqui a analisar os dois arquivos em paralelo para poder fazer aqui as atualizações. Bom, basicamente aqui ele está me falando da versão. Eu estou trabalhando com a versão 2.05. Aqui, sempre que eu comentei aqui que é sempre bom fazer você colocar a versão que você está trabalhando, então já vou fazer essa atualização aqui. Nota, eu não estou salvando nada, porque se eu salvar, eu posso atrapalhar aqui minha compilação. Esse aqui é a 2.5.3. Essa firmware que está disponível agora no site do Marlin que eu estou mexendo, né? Então, atualizei aqui, coloco meu comentáriozinho aqui para ter certeza que onde foi que eu mexi. Até é interessante colocar esse comentário, porque você colocar no search, colocar o nome que você colocou no search, você consegue achar exatamente todas as mudanças que você fez. Bom, então, olhando aqui, eu fiz a modificação. Aqui o P905 com a versão da firmware correta. Perfeito. Agora eu vou começar a analisar. Serial port, eu tô com as duas seriais ativadas. Então o que eu vou fazer aqui? Essa segunda eu não ativei depois. Mesma coisa. Vou lá, coloco meu comentário. Vamos lá. C3D. E feito. O baud rate aqui também não está correto. Não quero este baud rate. Meu display é um display gráfico agora, eu não estou usando mais display LCD. É um display touchscreen. É o Big Tree Tech, o TFT24, né? É o display que eu achei mais tranquilo de trabalhar até agora. Bom, basicamente agora o nome da minha impressora. Eu gosto de colocar o nome da impressora, o nome dela e a firmware que ela está trabalhando. Só que você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu só coloco isso porque no menu, geralmente quando você coloca por exemplo, no repetir host que você executa a tua placa, que você vai na tela de comandos, você vê a versão que a tua placa está rodando. E no display também você consegue ver caso você estiver usando o display LCD. Nota que o display LCD que eu estou falando não é o LCD touchscreen, é o LCD normal, tá? Bom, minha machine UD eu copiei daqui para cá, porque eu vou manter a mesma, não quero trocar, né? Perfeito. Eu tenho apenas uma extrusora, o diâmetro do filamento que eu uso é 1.75. O restante eu não preciso mexer. Vamos já direto para a próxima parte onde eu tenho que mexer. Bom, aqui eu coloquei o nome da minha Power Supply, porém como eu não estou usando o controle pela placa, eu posso deixar comentado. Vamos lá, agora a parte que interessa. Eu preciso definir que tipo de
termistor eu estou usando para sensor de temperatura, né? No caso da minha hot end, né? Meu bico injetor ali do cartuchinho de temperatura, de aquecimento no caso, e da minha heat bed. Como eu estou usando o padrão no caso é um 100K da Epicos ou similar, que é 4.7K. Quando você vê o esquemático da placa, você vai ver qual que é o resistor que está sendo usado de pull-up. No caso, ambos é 4.7, então eu mantive. E, bom, nossa, tá dando building até agora, mas ok. Então vamos lá. Aqui na firmware nova ela tem vários outros sensores de temperatura, então obviamente não vai aparecer aqui. Eu posso simplesmente ignorar esse trecho. Aqui é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Agora, PID Edit e PID Autotune, se eu quiser ter menu avançado no meu LCD, no caso, né? Não, eu já estou falando besteira, desculpa. Se eu quiser ter o PID no caso na minha hotend, eu posso habilitar o PID. É importante sempre usar o PID habilitado e ter o Autotune definido, porque o que acontece? Quando você trabalha com o cartucho sem o PID, ele vai estar só controlando no liga e desliga. Ele não vai estar tendo um set de retorno desse liga e desliga de tal maneira que eu consiga controlar essa temperatura, né? Ou seja, ele vai ligar, a hora que chegar na temperatura ele vai desligar, vai cair a temperatura ele vai ligar. Se eu estou com um controlador PID, que é o controlador proporcional integral derivativo, mais detalhes sobre isso daí dá para poder achar na Wikipedia o que é isso. Se for necessário mais para frente, eu posso fazer um vídeo explicando o que é o PID e como você ajustar ele corretamente manualmente e também automaticamente, porque o Marlin tem essa opção. No caso, com o PID ativado, o que acontece? Eu consigo ter uma ideia, na verdade, a placa consegue ter uma ideia de quando ela tem que ligar e desligar o cartucho de aquecimento de tal maneira que a temperatura se mantenha o mais constante possível. Então eu vou habilitar o PID Autotune, o PID Edit também, para poder conseguir mudar esses parâmetros ou via LCD, no caso se tiver um LCD que tem aquele Full Graphics LCD ou o Discount Smart, né? Ou via comando mesmo, usando a janela de comandos. Bom, aqui agora a próxima parte é a definição de PID, eu já tenho da minha impressora parametrizada, então eu simplesmente vou copiar e vou colar aqui. Bom, eu coloquei aqui a minha tag não, meu comentário, tá perfeito. Vamos olhar aqui a próxima parte. Aqui é o PID para minha HitBed. O que isso significa? Se eu não habilitar o PID para HitBed, ele vai funcionar, porém eu não vou ter o controle da temperatura dela. Para algumas pessoas, principalmente quando você tem uma HitBed que tem uma resposta muito lenta, que ela tem uma resistência meio alta, pode ser que você falhe e usar o Auto PID, você tem que setar isso manualmente. No meu caso, eu tive que setar manualmente, mas isso fica para um próximo vídeo também. No caso, é importante que vocês deixem nos comentários os vídeos o que vocês gostariam de ter no próximo vídeo, para poder eu explicar direitinho e colocar aqui no canal, ok? Bom, vamos continuar. Aqui a mesma coisa. Eu estou usando o PID média, os mesmos settings do original, porque é exatamente isso. Eu estou usando uma mesa com vidro de borosilicato. Embora a minha mesa seja de 12 volts, ela se comporta muito similar a isso. Eu costumo subir esse KP para 40 e depois alterar na firmware, mas eu vou manter assim. No caso, bom, vou fazer o seguinte, já vou manter aqui já o setting que eu costumo manter, porque isso vai me poupar um pouquinho de tempo na hora de eu
ajustar ali. Eu já conheço a resposta da minha impressora 3D, então para mim fica mais fácil, né? Eu vou definir aqui ainda /C 3D. Perfeito. Bom, vamos lá. Próxima parte. Aqui, Prevent Code Extrusion, essas coisas eu não vou mexer, vou manter o original. A minha impressora, ela é aberta. Como você vê na imagem aqui, na impressora, eu já fechei a minha tela. Ó, mas eu reabri. Minha impressora é aberta, ela não tem uma case ou nada que proteja ela. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui, porque senão eu vou ter problemas depois quando acionar a proteção contra mudanças bruscas de temperatura, né? No caso, esterese de temperatura. E eu ter futuros problemas aí com relação à estabilidade da minha firmware. Bom, aqui as propriedades mecânicas da minha impressora. Minha impressora é uma HBot, né? No caso, ela não é nenhuma Core XY, XZ, nenhum desses cores. Eu tenho uma outra impressora que ela é Core XY, no caso, se eu fosse Core XY eu teria que comentar aqui. No caso, aqui, eu estou usando o X mínimo, Y mínimo, Z mínimo como endstops. O meu Z máximo eu também uso como endstop, por quê? O meu Z ele tem dois sensores, um em cada lado, porque ele tem dois motores independentes. Então eu estou usando o Z máximo exatamente para poder conseguir controlar independentemente cada endstop. Então eu vou lá, Z máximo, e coloco aqui meu comentário. Bom, restante eu mantenho exatamente como está. Aqui no meu caso, eu estou trabalhando aqui com os endstops, que eles são óticos, né? Eles têm uma barreira ótica que tem uma bandeirinha, né? No caso seria uma bandeira, alguma coisa que interrompe a posição no caso, a luz onde vai de um ponto a outro do sensor, né? E dessa maneira, quando essa luz é interrompida pela minha bandeira, o meu sensor entende que eu cheguei no final do meu stepper. Depois, no fim do vídeo, eu mostro como é que funciona isso. Eu vou colocar a impressora rodando com essa firmware funcionando, né? Bom, agora uma coisa importante. Eu não uso o mesmo stepper driver para todos os eixos. Por quê? Bom, o meu X e o meu Y, eu preciso de uma precisão razoável deles. Então, meus steppers são os DRV 8825. Eles são configurados para relação de passo de 1 para 32. Mais para frente eu explico isso quando eu for fazer a configuração dos steps por passo. Então eu copio aqui, mantenho a minha tag. Tomar cuidado para poder eu não colocar aqui, porque agora o E0 desceu um pouquinho, senão eu posso fazer besteira. Só conferindo, eu tenho X, Y, Z e o E0. Aí você fala, pô, mas você não configurou o E1, sendo que o E1 você tem outro. Concordo, eu não configurei mesmo. Isso provavelmente foi uma falha da outra firmware, que não me trouxe nenhum problema no caso. Porém, vou deixar definido aqui para poder ter certeza que eu não vou ter nenhum problema agora na próxima, após o upload da minha firma. Bom, agora aqui eu gosto sempre de comentar o original e colocar o que eu estou de fato usando. Vamos lá. O normal quando você tem uma impressora que ela tem um eixo, por exemplo, você trabalhar com uma impressora como a Prusa, que ela tem a rosca que ela é 4 milímetros
por revolução de avanço. Nesse caso, eu preciso de 100 steps para poder conseguir movimentar ele 1 milímetro. Então, como o meu eu estou trabalhando com 2 milímetros por revolução, eu vou usar o dobro disso, porque eu vou ter que dar o dobro de steps para poder conseguir completar uma revolução. Então eu coloco aqui 200 steps. É mais fácil você olhar na tua impressora qual é os steps que o fabricante está colocando e simplesmente reproduzir. E caso você for substituir, você simplesmente aplica o fator. Né? No caso, o original é 1/16, se você usar 1/32, então para poder conseguir o dobro disso, você precisa ter, ao invés de 100, você ter 200 steps por unidade. Bom, aqui é a mesma coisa, feed rate eu mantenho geralmente em 50 por causa da minha extrusora. Ela é uma Bolden, ela trabalha melhor com feed rate. Bom, feed rate na verdade tem a ver com a velocidade de extrusão. Como eu costumo trocar o filamento, usar um feed rate muito baixo, fica ruim para poder fazer a substituição do filamento na hora da troca do meu filamento. Se esse parâmetro aqui alguém conhecer uma utilidade a não ser esse, no caso o feed rate da extrusora, pode deixar no comentário aí que eu dou uma revisão aí, subo um vídeo novo. Aqui os máximos eu também mantive um pouco diferente. Eu coloquei 50 porque quando você tem um feed rate muito rápido da extrusora, no caso de você ter algum entupimento, coisa do tipo, você pode gerar danos à sua impressora. Então eu mantenho isso aqui geralmente em 100. É mais seguro, não, em 50, desculpa, não em 100, é mais seguro. Aí eu venho aqui C3D de novo. Belezinha. Bom, mantendo aqui os dados. Aqui a mesma coisa, aceleração máxima. Eu coloco esses valores aqui para poder evitar vibração excessiva. Porque, lógico, quanto maior a aceleração, mais vibração a impressora vai gerar. Para poder ter uma qualidade razoável de impressão, esse aqui foi um bom balanço entre velocidade e qualidade de impressão. O restante eu mantenho. Aqui no máximo aceleração eu sempre coloco o dobro desse valor. Se é 1500, 3000. Se é 1200, 2400. 400 e 20.000. Aqui tá ok. Só faltou colocar aqui meus comentários, né? C3D. Perfeito. Colocar também aqui o meu comentário. E aqui eu habilito esse cara para poder conseguir editar essa máxima aceleração. Lógico, eu vou manter meu comentário aqui. Perfeito. Bom, analisando aqui, minha aceleração default eu sempre coloco para 500, exatamente para garantir a qualidade da impressão das peças nesta impressora. Nota que cada impressora tem uma velocidade em que você pode trabalhar, não necessariamente essa. Aqui no caso, eu deixo habilitado para poder conseguir definir. Peraí, não é esse parâmetro aqui, eu comentei parâmetro errado. Esse aqui, Limited Jerking Edition. Editing. Na verdade, editing, né? O inglês tá feio aí. Bom, vamos lá. Beleza? Esse item aqui é novo nessa firma, ele não existia antes. Então, depois eu vou cobrir esse item aqui para poder a gente
conseguir seguir em frente aí nas próximas versões, né? Toda versão tem alguns itens novos aí. Vamos lá. Aqui esse item também é um item novo. Não vou trabalhar com ele na minha impressora. Aqui também é um comentário novo, provavelmente. Olha, eu não vou explicar item por item o que é cada coisa, só estou explicando o que eu estou mudando na minha impressora, ok? Qualquer dúvida, né, deixa um comentário que eu tento responder aí no momento. No momento mais curto possível, né? Aqui, a minha direção de X ela é invertida. Aí é por questão do próprio cabo. Como que ele foi montado, no meu caso, meu cabo foi montado invertido. Mas isso não é problema nenhum, né? É só você inverter aqui no software. Uma vez que você já montou sua impressora, você não vai querer ficar mexendo nos cabos dela, né? Mesmo porque você ficar mexendo pode gerar mau contato, vários probleminhas aí. Só que são suporte a mais extrusoras. O tamanho da minha mesa é 220, né? Então, para evitar copiar, colar, errar aqui, eu vou copiar e colar tudo. E meu Z máximo não é os 200, é 195. Porque eu estou usando uma extrusora um pouquinho maior. E essa extrusora, ela é um pouquinho mais baixa. No caso, a original era uma MK8 e eu troquei por uma E3D V6, né? Bom, beleza, 195, já fiz a compensação. Vamos descendo aqui. No caso, eu não uso Belly Touch nem um sistema automático de leveling. Eu uso Dual Z. Uma vez que eu coloquei o vidro e ajustei minha mesa, eu tenho certeza que ela está alinhada. Então eu não coloquei Belly Touch nessa impressora, mesmo porque ela é pequena. Não vejo muita necessidade, que ela não perde muito a precisão dela da mesa, né? No caso, a mesa não sai muito de alinhamento. Bom, vamos lá. Normalmente eu deixo habilitado para poder você conseguir fazer o leveling no LCD. Porém, nesse caso eu vou deixar desabilitado porque o meu display novo ele é um touchscreen. Na verdade, ele trabalha mais ele controla a minha placa via serial, ele não usa mais o software da placa para poder controlar. Então eu vou manter isso aqui comentado. Aqui é as distâncias de offset da impressora. Eu mantenho o padrão porque a minha impressora ela segue um certo padrão. Então isso aqui não é preciso modificar agora. Ela segue o padrão, não é um certo padrão, o padrão hip rap. Mas se a impressora tiver o bico deslocado para frente, para trás ou coisa do tipo, de tal maneira que o bico sai para fora da mesa, ou na hora que ele para um pouquinho no meio da mesa. Se quiser ajustar isso, você vai vendo qual que é a distância e você vai ajustando esse offset. Bom, vamos lá. Safe Z Home, isso aqui é muito importante. Esse item aqui eu chamo muito a atenção. A maioria das impressoras, toda a parte de end stop, quando você tem um clipe na mesa, tudo fica no canto. Se você dá home e você tem um clipe segurando o vidro e a mesa da impressora sobe, a ponta do teu nozzle vai bater ali. Então o que eu faço? Quando você habilita o Z Safe Home, a hora que a mesa Z for subir quando você der o home, o bico injetor, no caso a cabeça de impressão, ela vai estar no meio da mesa, ela não vai estar na ponta. Isso é importante porque evita você de danificar o seu conjunto, tanto o bico como a própria mesa, né? Agora, descendo aqui, eu quero salvar dados na minha EPROM, mudar parâmetros. No caso, se eu for usar o AutoTune para o PID, é importante esse item estar aberto. Bom, eu deixo habilitado os comandos que o EPROM recebe para poder, o EPROM recebe na tela de comando
para poder eu conseguir monitorar e fazer o debug. Se você já tem certeza que a tua impressora está ok, você pode comentar. Eu prefiro deixar habilitado. Bom, continuando aqui, as temperaturas básicas de PLA e de ABS. A minha mesa aquecida fica legal em 115 graus. Então eu já vou deixar configurado para 115 para poder eu já trabalhar na temperatura que eu trabalho de fato para ABS. Essa impressora ela imprime só em ABS, então eu vou deixar já setado aqui. Como eu fiz a modificação, boa prática, C3D. Feito. Agora eu continuo aqui. Próxima parte aqui. Eu não vou trabalhar com Nozzle Clean, mas aqui parece que teve alguns itens novos. No caso, se eu quiser trabalhar com limpeza automática do nozzle, né? Se tiver uma escovinha de metal presa na sua impressora fora da mesa, a tua cabeça pode ir até lá, dar uma esfregadinha para tirar o que tem e depois voltar. Eu costumava deixar o print counter habilitado. Aliás, ainda costumo, mas não é necessário, tá? No caso é mais para poder ter estatísticas da minha impressora de impressão. Interessante, né? Estatística da impressora de impressão. Agora essa parte de LCD aqui. Como eu não estou trabalhando com LCD, eu vou deixar comentado. Mas se você estiver usando LCD ou Discount Smart ou Full Graphics, você vai ter que deixar aqui habilitado, tá? O SD Check Retry também é legal deixar habilitado, caso você tiver um SD corrompido ou alguma coisa errada com o SD, ele vai acusar na tela. Eu costumo deixar invertido a direção onde o Rotary Encoder, aquele botãozinho que gira do botão, eu costumo deixar invertido porque para mim é mais intuitivo, mas não é necessário, tá? Aqui você habilita o buzzer. No caso, não estou usando mesmo a placa não, desculpa, o display, então o buzzer fica desabilitado. Aqui eu usava o Discount Smart Controller, agora não estou usando mais, então eu deixei comentado. E no caso aqui são todas as possíveis displays que você tem. Vamos supor, se eu comprei um MKS Mini, eu comento aqui, o MKS Mini 128x64, e assim vai. Importante, o SKR 1.3 ele não é diretamente compatível com firmware, com display LCD que vai conectado no XP1 e no XP2. Então, no caso você teria que habilitar via mudança de pinos para poder bater com os pinos, e tem alguns que têm restrições. Então eu recomendo você olhar direitinho o datasheet da placa e comparar com o display. Ou simplesmente já monta do modo certo. Usa um display gráfico ou use direto do computador, que é o mais recomendado. No caso do display gráfico, você pode imprimir diretamente do SD card sem precisar de um computador. Eu, no meu caso, uso a Raspberry, né? Então, todas as minhas impressões elas saem do Octoprint. Bom, aqui eu tenho basicamente o restante das minhas configurações de LCD e beleza. A parte de configuração eu terminei. Então agora eu simplesmente salvo essa parte da configuração. Salvei meus dois arquivos. Ok. Agora eu preciso comparar o meu outro arquivo, que é a configuração avançada. Por que eu tenho que comparar? Porque eu estou usando um Dual Z, eu não estou usando o Z normal. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar o meu arquivo configuração do meu Marlin com o novo. Então vamos lá, a gente volta aqui nos arquivinhos. A gente vem aqui no Source, caso configuração Advanced. Eu abri meu arquivinho aqui. Eu não vou mexer nesse aqui mais, então eu vou fechar para não correr o risco de eu fazer alguma besteira. Vou deixar só aqui os que são do meu projeto. Agora, qual outro arquivo que eu quero editar? Bom, eu quero editar o arquivo do meu Marlin antigo. Então eu vou abrir o arquivo. Aqui eu já estou
Estou no meu desktop, vou abrir minha configuração antiga Advanced. Mesma coisa, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima. Esse aqui, verifico se é ele mesmo. Se eu tiver dúvida, eu estendo um pouquinho. É o meu antigo, beleza. Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui Select for Compare. Desço aqui embaixo. Desço aqui embaixo, clico com o botão direito, Compare with Selected. Aí eu tenho aqui todos os itens que foram modificados de fato. Aqui a versão não vou mexer. O que me interessa, de fato, é só o que eu alterei. Então vamos dar uma olhada. Eu vou dar um Ctrl F aqui para poder buscar C3D. Ele apareceu no Results aqui porque provavelmente eu estou no arquivo errado. Então eu venho do lado de cá, Ctrl F, C3D. No Results, bom, vamos dar uma olhada aqui que foi. Então provavelmente eu esqueci de colocar o comentário. Então vamos corrigir isso. Vou fechar meu search, já que ele não achou. Então eu vou ter que corrigir na mão mesmo. Qual que é a ideia? Eu quero procurar onde eu tenho dual Z. Dual steppers e dual end stops. Onde eu quero usar dual steppers? Eu não habilitei o Z máximo lá. Então é importante eu prestar atenção qual que eu habilitei no meu configuration.h, porque eu vou usar ele aqui. Quantos Z-Step Drivers eu vou usar? No caso, eu vou usar 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou usar 2 Z-Step Drivers e vou habilitar aqui meu Define Multi End Stops. O meu Z2, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o meu Z máximo, que foi o que eu escolhi para poder usar o meu Z2. O meu Z1 continua sendo o Z mínimo. Então eu deixei aqui o Z2, o Z máximo. Eu estou cometendo exatamente o mesmo erro, que é o que? Eu não comentei. Então tá, vamos comentar. C3D. A mesma coisa aqui. // C3D. Bom, comentamos aqui. E eu não, como eu tenho só 2 end stops, é o único trecho que eu preciso configurar de fato. Aqui existem inúmeros itens, várias coisas, configuração de stepper tal. Como eu não estou usando nenhum stepper diferente e nenhum driver de step diferente também, não há necessidade de mudar em nada aqui. Então eu venho aqui, eu clico em Save. Pronto, salvei o que eu fiz. Agora é importante o que eu vou fazer. No caso, eu percebi aqui que provavelmente meu build aconteceu alguma coisinha aqui que o meu terminal ele ainda tá dando building até agora. Vamos ver o que foi que houve. Provavelmente tem um update aqui em pendência. Bom, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu salvo todos os meus projetos, salvo que está comparado aqui. Como eu modifiquei ele, eu vou ter que recompilar de novo, não vou mexer mais com esse arquivo. É importante, se deu problema, melhor fechar todo o meu ambiente de edição. Beleza, fechei todo o meu ambiente. Aguardo o plataforma IO subir de novo. Vou dar o Open Project aqui. Ou melhor, antes de dar o Open Project, vamos ver o que ele está reclamando comigo. Ele está reclamando que está sendo instalado o VS Code 1.44. Tá, ok. Provavelmente foi por isso que ele não terminou de compilar. Então, vou dar update. Ele vai fechar o meu VS Code novamente.
Ele vai abrir aqui, vou fechar tudo que não me interessa e vou lá abrir o meu projeto aqui, Nira, Desktop. Eu estou mexendo com o meu Marlin 2.x, que agora é a versão mais nova que eu vou subir na minha impressora. Bom, ok. Fazer uma verificação de rotina. LPC 1768, a gente já tinha visto o chipset que bate. Bom, aqui eu percebo que ele salvou todas as minhas modificações. Vou dar um Ctrl F aqui e ver se são 40 modificações no total. Pelo visto tá tudo ok. Ele salvou todas as modificações. É uma boa prática sempre verificar se tudo foi feito de maneira correta. Bom, eu viajei já pela firmware inteira. Aqui, ó, aquele Zemax aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou fazer no meu Configuration Advanced. Beleza? Tudo ok, tudo perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o cartãozinho SD, que eu estou pegando já aqui. Colocar o meu cartãozinho SD na placa. É importante, você precisa estar com o cartão SD formatado em FAT32 para poder você colocar na tua plaquinha e subir a firmware. É importante notar que existe um jumper que fica no centro, que ele tem lá int e mais 5 USB. Eu vou deixar colocado no mais 5 USB por enquanto, porque eu vou fazer a gravação da firmware. Então eu vou plugar. Beleza? Pluguei. Ele vai instalar aqui meu software, no caso no driver, né? Aguardo a instalação. Ele vai aparecer aqui. Se você abrir esse driver K, você vai ver que ele é sua unidade em branco. O que eu vou fazer? Agora que eu tenho a minha unidade que a placa gerou, eu vou pegar minha firmware aqui, vou compilar e dar upload ao mesmo tempo. Na verdade, sucessivamente, né? Ele vai fazer a compilação, ele vai verificar todos os arquivos. Eu estou notando aqui, parece que existe algum problema. É normal quando você vai fazer a compilação, às vezes acontecer alguma coisa. É legal que ele mostra aqui no canto qual que é a linha que deu problema. Só que no caso, vamos dar uma olhada aqui o que foi que houve. Eu acredito que esteja duas configurações. Vamos ver o que foi que houve. Vou fechar aqui. Eu vou abrir em Configuration, que é onde eu estava. Vou até a linha 733 e vejo o que foi que houve. Ah, o que foi que houve é que eu não comentei essa parte aqui. O que vai acontecer é que ele vai ficar em looping, né? Então o que eu faço? Eu vou simplesmente dar um Ctrl C. Ele vai abortar a minha compilação porque ela tinha um erro no meu arquivo. Agora sim, eu vou compilar e dar upload. Importante notar que se você tem duas linhas do mesmo parâmetro, ele vai tentar sempre atualizar, ele vai dar o loop sempre naquele ponto onde você está tentando definir o mesmo parâmetro duas vezes. No meu caso, ele tentava definir esses parâmetros aqui, 80, 80, 4000, blá blá blá, e por esse aqui, 200, 200, 1600 e tarará.
O que acontece? Ele definia esse. Só que eu falo, opa, esse parâmetro é igual a esse. Deixa eu voltar. Ah, o parâmetro mudou. Não, não é esse. Então ele fica nesse looping. Ele dá um warning dizendo, ó, o parâmetro foi redefinido. Só que ele vai ficar, parâmetro redefinido. Isso indeterminadamente. Bom, agora eu vou dar uma pausada porque a compilação demora um pouquinho. Assim que a compilação concluir, eu já retorno. Bom, terminou a compilação. Agora eu abri essa parte aqui. Ele terminou com êxito e não conseguiu achar, no caso, a minha porta. Como eu estou usando o Windows 7, tem o driver que é o Marlin USB Driver, né? Provavelmente eu não tenho ele instalado. Ou seja, se eu for vir aqui no meu Device Manager, aqui ó, Marlin USB Device, não está instalado. Bom, é o Windows 7, procurar o driver para esse tipo de coisa é um pouco complicado. O que eu posso fazer? Eu tenho aqui, eu faço esse procedimento manual, então eu tenho aqui, no caso, a minha unidade, porque eu tô com a minha placa conectada e o meu cartão SD está sendo reconhecido como se fosse um pendrive. Então, qual que é a jogada aqui? Como eu compilei, ele vai salvar dentro dessa pasta aqui, ó. .pio/build/firmware.bin. Vamos dar uma entrada nessa pasta para poder ver o que foi que aconteceu, onde é que está essa firma. A gente vem aqui, Marlin 2.x, .pio, build, LPC 1768, tá aqui ó, firmware.bin. Eu vou arrastar essa firmware aqui para poder colocar ela aqui dentro da minha unidade que acabou de aparecer. A hora que eu terminei de colocar na minha unidade, eu simplesmente fecho, posso fechar que eu não vou mexer mais, e desplugo com segurança aqui o meu USB para ter certeza que não vai ter problema. E com isso eu desplugo a minha placa do meu computador. Bom, agora depois de ter feito esse procedimento, eu vou replugar novamente a placa aqui na porta USB do computador, né? Replugando, eu vou esperar um pouco e provavelmente vai aparecer uma unidade. É simples saber se foi gravado ou não a firmware. Apareceu aqui minha unidade K. A hora que eu abrir, vai ter o mesmo arquivo, só como firmware.cur. Se tivesse firmware.cur, significa que funcionou de maneira correta a gravação. Então eu sei que a minha firmware agora já está dentro da minha placa. Bom, agora para poder testar a placa, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu programinha, o Repetir Host. Dentro dele, é importante que eu vou estar conseguindo conectar na placa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou printer information. Não aparece nada por enquanto, lógico, não conectei. Então vamos configurar a impressora. Printer settings. A minha impressora 3D, ela tá plugada. Vou colocar em alto aqui. Eu sei que ela está em 115.200. Apply, ok. E eu vou conectar. Se aparecer no port for out select, please connect your port first, significa que a impressora não está conectada. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desconectar. Desconectei. Aí eu vou ter que ir lá, replugar novamente. Replugando novamente, ele tem que aparecer aqui no meu painel de controle a impressora. No caso, não apareceu novamente. Então o que acontece? Aí a gente vai ter que partir para poder tentar achar esse Marlin USB Driver. Esse step aqui é só para SKR, viu? Porque ela usa um método de controle um pouquinho diferente
no caso da placa MKS.